eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembre-se de estar sempre em um local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então, daremos continuidade ao nosso ensino da língua espanhola. Tenham perto de vocês todo o material que foi adquirido de espanhol, tá bom? Porque hoje vamos utilizar algo além do livro. Material de apoio, libreto temático, Nuestro Planeta. Então, o livreto temático de vocês tem o tema O Nosso Planeta. E hoje faremos a página 2, 3, 4 e 5, tá? Que são referentes à lição 1 e lição 2 da unidade 1, para que assim a gente realmente feche todo o ensino da unidade 1. Não fiquem preocupados, porque se for necessário a gente vai voltar, tá? A gente sempre vai voltar na matéria até que ela esteja bem fixa na mente de vocês, tá bom? Então, vocês têm duas opções. Ou esse livreto temático está no finalzinho do livro de vocês, né? Logo depois das atividades de revisão e do glossário. Ou ele veio num livro mais fininho, bem bonitinho, com uma capa bem bonitinha. Então, é só observar onde está esse livreto e vamos lá para a nossa atividade. Vamos fazer então a página 2 e 3 agora, que são referentes à lição 1, de viaje, tá bom? Nós temos aí um pequeno texto e essas fotografias. Vamos ler juntos? Pablo y Carmen participaron del concurso Rutas Ecológicas en la escuela y ganaron pasajes para viajar con sus padres. ¿Qué medios de transporte ellos van a utilizar? Escribe los nombres de los niños y de los medios de transporte. Pista. A Pablo não le gusta volar. Então, nós temos aí duas crianças, né? O Pablo e a Carmen, que participaram de um concurso na escola chamado Rotas Ecológicas. E eles ganharam passagens para viajar com os pais deles, né? Nós precisamos descobrir quais são os meios de transporte que eles vão utilizar. Vamos escrever o nome das crianças e o meio de transporte. E o livro ainda deu uma dica pra gente. O Pablo não gosta de voar. A Pablo no le gusta volar, ok? Então, vamos lá. Yo vuelo por cielo. Llevo muchos pasajeros. Essa é uma boa pista. Vamos ler a próxima. Llevo pasajeros por todo el mundo. Então, yo vuelo por cielo. Llevo muchos pasajeros. Bom, se voa ao céu, é um avião. Mas a gente sabe que o Pablo não gosta de avião. Então, nombre Carmen, medio de transporte, avión. Yo vuelo por cielo, llevo muchos pasajeros. Nombre, Carmen, medio de transporte, avión. Então, Carmen va a viajar con sus padres en el avión. ¿Ok? Llevo pasajeros por todo el mundo. Nombre, Pablo, medio de transporte, barco. Llevo pasajeros por todo el mundo. Nombre, Pablo, medio de transporte, barco. Pablo y sus padres van a viajar en barco. ¿Ok? Identifica en la imagen el medio de transporte que colabora para não contaminar el aire. Então, nós temos uma imagem de uma cidade e está cheio de meios de transporte. Vocês precisam marcar somente aquele que não agride o meio ambiente, né? Que não contamina o ar. Essa é a bicicleta. A bicicleta funciona com força humana, né? Então, quem está ali pilotando, que faz ela funcionar com a força das pernas e movimentando os braços, né? Então, ela não prejudica o meio ambiente, porque ela não solta gases poluentes, né? E também não faz nenhum barulho, então também não prejudica o som. Não há poluição sonora e nem poluição do ar, nesse caso, diferente dos outros meios de transporte que estão aí. Vamos observar quais são? Nós temos 3 carros, um amarelo, um azul e um verde. Nós temos um ônibus, nós temos um caminhão e nós temos uma moto. Então, temos caminhão, autobus, autos, bicicleta e motocicleta. De todos eles, o único que não contamina o ar, nem polui, né, sonoramente, é a bicicleta. Lee el texto y busque en la sopa de letras las nacionalidades relacionadas a los países destacados. Então, nós temos aqui um texto que vamos ler juntos e temos alguns nomes de países que estão selecionados.
nós precisamos buscar na sopa de letras as nacionalidades, ou seja, não é o nome dos países. Por exemplo, Brasil. Brasil é o nome do país. Mas qual é a nacionalidade de quem vive, de quem mora, né? De quem nasceu no Brasil? Brasileño, ok? Então, vamos ler o texto? Los países más contaminados del mundo. Então, esse texto vai falar dos países que são mais poluídos no mundo. La OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, la OMS ha incluído por primera vez a la contaminación ambiental como una de las principales causas del cáncer de pulmón. Según estudios de la organización, la contaminación mata a 7 millones de personas al año. Un dato que preocupa seriamente a los países que más sufren la polución del aire. Estos son los países con mayores índices de contaminación según la OMS. Bahrein, Índia, China, Egipto, Brasil e Rússia. Bom, esse texto aqui está falando que 7 milhões de pessoas por ano vêm morrendo de câncer de pulmão e que a contaminação ambiental é uma das principais causas desse tipo de doença, né? A contaminação do ar, a poluição do ar. E existem esses países que são os que mais contêm índices de contaminação, que é o Bahrein, Índia, China, Egipto, Brasil e Rússia. Triste, né, gente? Mas a gente precisa mudar o jeito da gente viver, parar de poluir o nosso meio ambiente, né? Então, essa é a sopa de letras. Nós temos, então, as nacionalidades. Vamos aprender quem nasce no Egito, quem nasce na Índia, quem nasce no Brasil, em espanhol, ok? Egípcio, falem comigo. Egípcio, índio, bahreini, russo, chino e brasileño. O brasileño também existem alguns países, os mais próximos ao Brasil, Argentina, Colômbia, que falam brasileiro, mas o mais comum é brasileño. Vamos ler novamente? Eu falo, vocês repetem. Egípcio, índio, bahreini, russo, chino e brasileño. Muito bem. Agora vamos para o número 4, na página 3. ¿Qué vehículos usarías para ir de donde vives a los siguientes lugares? Puedes marcar más de uno. Então, aí está falando o seguinte. Quais desses veículos você usaria para ir a esses seguintes lugares? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos os locais. Escola, centro comercial, Japão. Então, temos uma escola, um centro comercial, que normalmente é um shopping, e o Japão. E temos aí 4 meios de transporte. La bicicleta, el auto, el avión e el autobús. Lembrando que bicicleta também pode ser chamado de bici. E que el auto, que é o carro, pode ser chamado de coche. Mas nunca podemos chamar um carro, em espanhol, de carro. Porque carro, né, com C-A-R-R-O, em espanhol é carroça, tá bom? Então não podemos falar carro, a não ser que a gente queira chamar o carro de carroça. Pode estar um pouquinho lento e a gente fala, mas normalmente isso não vai acontecer. Então, bicicleta ou bici, auto ou coche, avião e autobús. Então, em quais meios de transporte vocês usariam para ir para esses locais? Vocês podem marcar mais de um. Eu coloquei um exemplo aqui, que é um exemplo qualquer, mas é para vocês colocarem exatamente os que vocês utilizam, tá bom? Para ir à escola, qual meio de transporte utilizas mais? Eu coloquei ônibus, tá? Mas poderia ser também um carro, tá bom? Ou poderia ser a pé, mas no caso, qual vocês usam mais? Não somente esse. Vocês vão para a escola, mais de ônibus ou mais de carro? É só marcar um xizinho. Em centro comercial, eu coloquei de carro. Eu vou mais para o shopping de carro. Pode ser de ônibus também, ou até mesmo de bicicleta. Tem gente que mora perto do centro comercial. E Japão. Bom, só tem uma opção, né? Ir de avião. Você pode até ir de ônibus. Acho que vai demorar um pouco. De carro, vai demorar um pouco menos. Agora, de bicicleta, vai demorar bastante. Então, bicicleta ou bici, auto ou coche, avião, autobús.
Escuela, centro comercial, Japón. Voy a la escuela de autobús. Me voy al centro comercial en mi coche. Y voy a Japón de avión. Agora vamos para a página 4. Lección 2 en el hotel. Lee el cartel sobre los 10 passos para um hotel sostenible. Vocês têm aí, então, este encarte que está explicando quais são os 10 passos para que um hotel se torne sustentável. O que é sustentável? É um ambiente que polui menos o meio ambiente. Toda vez que você vira um prédio falando que é um prédio sustentável, uma empresa que tenta ser sustentável, é uma empresa, um prédio, um local que tenta agredir menos o meio ambiente, né? Fazendo coleta seletiva, economizando energia e todo esse tipo de coisas. Eu quero que vocês leiam, né, atentadamente esses passos. Eu não coloquei aqui porque a fotografia ficou bem estranha, mas eu quero que vocês leiam esses passos porque é bem importante, porque vários deles a gente pode colocar na nossa própria casa para tentar modificar o caminho que o meio ambiente tem levado, né? Coleta seletiva, sempre apagar as luzes, tudo isso está nesse folheto. Eu quero que vocês leiam, tá bom? Completa el crucigrama com as palavras destacadas en el cartel. Então, neste panfleto, nós temos, né, dá para ver aí, vocês estão com o livro, vocês conseguem observar algumas palavras que estão circuladas de vermelho. São essas palavras aqui. Vamos ler juntos? Eu leio uma vez, vocês leem outra. Iluminación, temperatura, energia, confort e consumo. Ok? Então, el crucigrama, ou seja, as palavras cruzadas, vocês precisam colocar essas palavras. Se vocês quiserem dar pause, resolver o crucigrama e depois dar play só para ver, tudo bem. Porque na próxima lâmina já vai estar tudo resolvido. Beleza? Então, temos aí nosso crucigrama. Vamos ler novamente as palavras? Eu falo, vocês repetem. Iluminación, temperatura, energia, confort, consumo. Ok? Estás participando de un campeonato de baloncesto cuya renta se destina a la campaña de mantenimiento de los parques de tu barrio. Pinta el balón que corresponde a la canasta adequada. Canasta é a cesta, né? Então, tá escrito assim, está participando de um campeonato de basquete e a renda desse basquete vai se destinar a uma campanha que vai manter os parques do seu bairro. Olha que legal. Você precisa pintar o balão em que corresponde à cesta adequada. Ali nós temos, então, o verbo conocer, que aprendemos nessa unidade, e algumas personas, pronomes personales. Eu, vos e nosotros. E temos ali embaixo, vocês precisam marcar qual é o verbo que está conjugado adequadamente. Eu conosco, vos conocés, nosotros conocemos. Este vos, né, eu falo para vocês que a gente vai ver na próxima aula, nas próximas aulas, e eu vou explicar para vocês direitinho. Mas só para adiantar, vos é uma maneira que a gente chama de vocel, que é utilizado na Argentina. Eles não utilizam tu, né? Eles utilizam vos. E aí eu vou explicar para vocês como que funciona direitinho, só para vocês terem uma ideia de como funciona a língua na Argentina. E se vocês chegarem lá falando tu, eles vão entender, tá bom? É só uma maneira que eles têm de falar e é importante para a gente conhecer todas as maneiras, né? Agora a gente vai ler uma tirinha. Vamos ler um comic, ok? Eu vou ler uma vez, vocês prestem bastante atenção. Depois a gente vai refletir sobre ele e depois vamos ler juntos, tá? Aprender a volar não é fácil. Aprender a cair, tampouco. Pero vivir en el suelo aburre. Então, o que a gente pode ver nessa tirinha? Aprender a voar não é fácil. Aprender a cair também não. Mas viver no chão é tedioso. O que essa tirinha quer dizer? Essa tirinha quer dizer que a gente precisa sempre buscar mais. A gente precisa sempre conhecer mais, aprender mais, estudar mais, descobrir coisas novas, porque é só assim que a gente vai aprender a voar, né? Por quê? É difícil? É difícil, né? Às vezes a gente está desanimado para estudar, mas é muito importante. No caminho, a gente vai cair de vez em quando, vai levar uns tombos, vai ralar o joelho? Vai.
mas no final vai valer a pena, porque permanecer no chão, sem conhecimento, sem descobrir coisas novas, é muito tedioso. Então agora vamos ler juntos? Eu vou falar uma vez, vocês repetem daí, tá bom? Aprender a volar não é fácil. Aprender a caer, tampoco. Pero vivir en el suelo aburre. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês aprendam sempre a voar, que tenham essa vontade de aprender mais, de estudar mais, de descobrir coisas novas. Uma nova língua. Vamos aprender o espanhol com afinco, com dedicação. E assim a gente vai voar cada vez mais alto, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Já tô com saudades de vocês. Hasta luego. E lembrem-se, juntos no caminho certo.